pessoal, eu sou a Cíntia, sou estudante do 4º semestre de Administração na FORG, faço a cadeira de Pesquisa Operacional com o professor Zépica. Hoje eu estou aqui juntamente com a Fabiane e com a Silvia para fazer um podcast. Olá, tudo bom? Eu sou Fabiane, sou estudante de Administração do 4º semestre. Hoje estamos realizando um podcast para a matéria de Pesquisa Operacional e vamos tratar da movimentação de navios no Complexo Portuário de Rio Grande, introduzindo a aplicação da teoria das filas no nosso porto. Eu vou começar com uma explicação breve da teoria das filas e depois a nossa colega Silvia vai dar continuidade com exemplos do nosso porto, aqui de Rio Grande. Dentro da pesquisa operacional, a teoria das filas ela é um instrumento direcionado para transformar os problemas do congestionamento, sendo definido o congestionamento por um processo de aguardar por um atendimento. Pode ser um cliente, né? Percebemos que em lugares que a teoria da fila não está funcionando de maneira adequada é quando está acontecendo um engarrafamento, quando a demanda de atendimento é maior que a capacidade de atender. Então, dessa forma, a teoria da fila ela aplica diversas estratégias e teorias para identificar qual é o modo que está acontecendo, né, para essas filas. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Silvia, como meus colegas já informaram, e a gente vai aplicar a teoria das filas dando exemplo dos movimentos de navios no Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande, no momento, conta com 20 berços, aonde são 8 berços públicos do porto público e 12 berços do porto dos terminais privados. Os berços são onde os navios encostam para embarcar e desembarcar. O Porto de Rio Grande hoje trabalha com a movimentação de carga geral. Essa movimentação é basicamente de carga a granel, onde a gente exporta muitos grãos para o mundo afora, e celulose. Também a gente importa muito implementos agrícolas e importamos muitos fertilizantes, matéria-prima para fertilizantes. Então, basicamente, o Porto de Rio Grande recebe uma movimentação de navios dia, sendo que esses navios têm um agendamento onde eles têm que esperar em uma fila para que possam entrar e sair. Como alguns berços aqui do Porto de Rio Grande, a maioria são terminais privados, esses berços contam com um espaço, no máximo 3 espaços, para que entre 3 navios ao mesmo tempo. Esses navios, eles têm um prazo para poder adentrar a barra e nesse prazo também um período de tempo. Só que isso não depende do navio em si, mas de todos os fatores externos que acarretam para que esse prazo seja cumprido, como, por exemplo, as intempéries, que são relacionados ao tempo, né? Então, se tiver muito vento, se tiver muita chuva, um navio não consegue entrar e isso vai criando uma fila de outros navios que vai prejudicando no agendamento e no fluxo desses navios. Então, a média mais ou menos de um navio, do momento que ele chega na barra até o momento que ele atraca no berço, o período mínimo é de meia hora. E isso depende muito de outros fatores, como eu citei, como os navios rebocadores, se já tem o prático disponível, como que é feito esse agendamento, né? Porque o porto recebe um agendamento de todos os navios programados para aquele período, mas tem atrasos porque um porto depende de outro. Então, por exemplo, se um navio que vem de Singapura, por exemplo, ou que vem do Porto de Santos, tiver problemas para
entrar e sair, ou sair desse porto, vai influenciar na chegada ou na partida do navio daqui. Há uns 10 anos atrás, em torno de uns 10 anos atrás, foi feita uma obra no Porto de Rio Grande para que essa fila pudesse ter um descongestionamento mais amplo. Então foi feita essa obra como ampliação de cais. Foi feita uma ampliação de um espaço de 10 metros adentro do mar, né? Então, anteriormente os navios não tinham muito espaço para atracar e também não tinham muito espaço para ter uma movimentação da carga. E aí foi feito essa ampliação para que houvesse esse descongestionamento desse gargalo que implica na fila de navios. Silvia, pegando esse teu gancho, né? A gente sabe que os custos, né, são elevados para essas coisas, mas a gente, né, conversando, acredita que a ampliação, né, um outro cais para que todos esses navios pudessem embarcar seria uma solução para que diminuísse esse engarrafamento, né? Dentro da teoria da filas, meninas, essa parte de processo de chegada, a gente vê que o Porto trabalha com um processo de chegada determinístico, né? Que ele tem um agendamento para processo de chegada, com horários marcados, mas a previsão de tempo é um tempo aleatório, como Sim. a Silvia citou. Então, olhando assim, acaba que isso pode ser um ponto do engarrafamento que se acontece ali como citado dentro da fala da Silvia, né? Sim. E aí, para a gente entender um pouquinho dessa movimentação também, de como acontece, porque tudo influencia no tempo que o navio vai chegar até o berço e sair dele, a gente precisa entender como que o movimento dessas cargas se dão, né? Então, para explicar um pouquinho, quem faz a movimentação portuária de carga e descarga é o operador portuário, tá? Então, esse operador portuário, ele é responsável por essa movimentação. E quem é responsável pelo navio são as agências marítimas. O dono do navio contrata uma agência marítima para que ela seja representante dele em terra, e aí existe essa conversação entre a agência marítima e o operador portuário, onde esse operador fica responsável pela movimentação do navio. Então, por exemplo, se um navio der algum problema no navio, quebrou uma máquina e aí a carga que está sendo deslocada não para o serviço, né? O operador portuário é responsável para que ele conserte o problema, para que o prazo seja cumprido. Então, existe um prazo estipulado. Por exemplo, cada navio tem um prazo X. Esse prazo precisa ser cumprido. Caso esse prazo não seja cumprido, existe uma multa. E aí, essa multa, quem é o responsável dessa multa, caso o problema for em terra, é o operador portuário. Oi, Cíntia. Eu ia te questionar exatamente sobre a questão de quem se responsabilizaria por isso, né? Aí tu respondeu a nossa pergunta aqui. Sim, o responsável é esse operador portuário. E caso, por exemplo, aconteça alguma coisa no navio, aí o responsável é a agência marítima que está representando o dono do navio, né? A agência marítima, que representa o dono do navio, paga por essas atracações para que o navio possa chegar no porto, porque é onde movimenta o dinheiro, né? Que nem um caminhão, por exemplo. O dono do caminhão, conforme as entregas e cargas e descargas que ele faz, é onde ele recebe o dinheiro, né? Então, é a mesma coisa com o navio. Então, para que gere um fluxo, um grande movimento de dinheiro, precisa ter
essas atracações e desatracações. Fila é normal, né, meninas? Mas a insatisfação e perda do cliente acaba se tornando um ponto negativo para a empresa. Então, só para a gente entender um pouquinho também a respeito de como se dá essa fila, como eu já citei anteriormente, como o Porto de Rio Grande tem 20 berços, nós conseguimos receber mais ou menos 20 navios ao mesmo tempo. Claro que não ao mesmo tempo, ao pé da letra, porque nós dependemos do prático para fazer esse movimento, do prático da barra, e geralmente de rebocadores, né, que são os que conduzem o navio até o berço. Mas o Porto de Rio Grande consegue ter esse acesso a 20 navios mais ou menos, e aí para entrar precisa sair, mas geralmente 20 navios conseguem entrar, e aí basicamente um para cada berço. Agora, por exemplo, se nós tivermos 3 navios para um berço que comporta só um navio de cada vez, os outros 2 ficam fora da barra, esperando para que esse navio faça todo o processo, né, de embarque e desembarque da sua carga, para poder sair, para que o outro possa entrar. Não existe um prazo estipulado para quanto tempo o navio pode ficar lá fora, esperando. O que existe é um prazo de mercadorias sendo entregues. Então, se um navio que trabalha com granel, por exemplo, nós exportamos muita soja, né, muito arroz também. Então, se tem carga para chegar em São Paulo, no Porto de Santos, no dia X, tem que ter uma previsão para que esse navio consiga entrar aqui, abastecer, sair para chegar no prazo no outro porto, né? No Porto de Santos, por exemplo. Mas não existe um prazo X para que ele aguarde na barra o tempo que for necessário, né? Dentro dos nossos sistemas de filas, né, com a fala da Silvia, a gente consegue ver que a gente trabalha no porto com uma fila única, com múltiplos servidores em série, com uma fila infinita que não há restrições para andamento, né, com clientes pacientes que o cliente tem que aguardar um atendimento, seja por vontade própria ou por necessidade, nesse caso seria a necessidade, né. E fila é normal, né? Mas a insatisfação, perda de cliente e uma publicidade negativa do porto para a empresa seria ruim. Por isso que, dessa forma, a gente sabe que para a resolução de filas em qualquer estabelecimento é um custo, né, elevado. Então, entende que se houvesse uma necessidade de um desgargalo de filas para o Porto de Rio Grande, seria a construção de cais, né? Caso houvesse essa necessidade, o que poderia ter uma resolução melhor para gerar o implemento dessa teoria seria a construção de cais para que outros navios também pudessem entrar. Como a gente conversou, né, o Porto de Rio Grande é um dos maiores portos do Brasil, não existe essa necessidade de construção, até porque essa construção já foi feita. Como eu citei, né, teve essa obra há uns 10 anos atrás, então essa construção foi feita. Mas, claro, se futuramente houver a necessidade de um fluxo muito maior, se o Porto de Rio Grande houver um projeto para que ele possa crescer, aí a necessidade de construção de cais vai ser realmente eminente, né? Dessa forma, a gente encerra o nosso podcast, tá? Relacionando o Porto de Rio Grande com a teoria das filas. A gente não encontrou nenhuma problemática, mas algumas estratégias e sugestões, né? Como a gente falou da questão do cais ali, dos horários, para que diminua esse engarrafamento e essa criação das filas. Acho que seria isso.